Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, meu amigo e minha amiga, um final de semana abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco vivencia, porque a gente vai cobrar até a última instância. É deprimente o que o Vasco vive hoje. Por favor, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, encerrou-se a participação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de forma vexatória. O Vasco termina na 17ª colocação e possivelmente rebaixado. O meu papel, eu tentei fazer, denunciei o Alexandre Campelo todos os dias durante a gestão dele. É um camarada que não tem condições nenhuma. Não é de presidir o Vasco, não. É de colocar os pés dentro de São Januário. E Campelo, não pensa que acabou. Você vai ser cobrado. É um juramento que eu estou fazendo aqui. Você se aventurou, foi conluio a esse golpe aí. Você ajudou a colocar o Jorge Salgado no poder. Então é uma vergonha. Deu as costas para o clube, está aí passeando. Tudo que você está fazendo é indecente. Enquanto forças eu tiver para que esse estatuto do Vasco seja mudado para poder penalizar quem rouba do Vasco da Gama, assim eu vou fazer. Então já um recado aqui para o senhor Alexandre Campelo, esse golpista, mentiroso, o destruidor. Meus amigos, que é a situação do STJD? Alexandre, dá? Não dá? Ficou caracterizado no áudio um erro grotesco que precisa ser reparado. E o Vasco tem que ir até a última instância para reverter essa situação. É um direito do Vasco da Gama. O VAR não pode começar uma partida estando descalibrado. O torcedor do Vasco não pode se contentar com uma desculpa de sombra de São Januário igual a empresa falou. Então é ir atrás dos seus direitos. Inclusive o STJD possivelmente deve se manifestar hoje com relação a isso e dar o seu veredito, que é importante. É importante porque o Vasco da Gama precisa correr atrás de um treinador o mais rápido possível. Se fala em Zé Ricardo, Diniz, cada hora é um nome diferente. Mas a gente precisa traçar uma metodologia de trabalho para 2021. Fazer uma reformulação nesse elenco, porque tem jogadores como Castan, Pikachu e Fernando Miguel que não tem mais condições. Tem meninos do Vasco da Gama como Thales Magno que precisam sim respirar novos ares. Não tem como continuar no Vasco jogando dessa forma. E hoje o presidente golpista ele vai se pronunciar. O presidente fake, às 15 horas, ele vai se pronunciar. O que é que esse sujeito vai falar?
O que ele está pensando em dizer? Vai dar desculpinhas? Tem que pagar salário no Vasco da Gama. Tem que profissionalizar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama carece de carinho. O Vasco da Gama carece de cuidados. Ficar falando por falar não vai resolver o problema nenhum. Agora o plano vai ser o quê? De 200 dias? Porque já foi de 100 dias, já foi de 15 dias. E o torcedor do Vasco fica horrorizado. Eu tenho dito aqui, meus amigos, que só existe 3 opções para o Vasco da Gama hoje. Primeira opção para o Vasco da Gama hoje. Primeira opção é a gente torcer por uma mudança aí via justiça. Levenciano, presidente do Vasco. Segunda opção é a gente simplesmente deixar na mão desses golpistas aí. E terceira, fechar as portas do clube. Por isso eu acredito ainda, tenho esperança nessa ação dos Templários, interposta pelo seu Eloy, para poder fazer a diferença. Porque o torcedor do Vasco não tem mais esperança, gente. Ou implanta esse projeto, somamos do Vasco da Gama, ou o Vasco da Gama vai passar aí anos e anos igual ioiô. Série A, Série B. E se voltar para a Série A? Porque o planejamento desses caras aí, qual é? De contenção de gastos? Fazer uma folha de 2 milhões de reais? Eles querem acabar com o futebol do Vasco da Gama. Então a única esperança que tem é o Levenciano. Traçar uma metodologia nova de trabalho. O Vasco precisa respirar novos ares. Essas carinhas que estão aí no conselho do Vasco da Gama, a gente já está cansado de ver. Todos eles. E eu creio que vai ser uma contagem regressiva, que ainda pode dar Vasco. Perfeito? E meus amigos, fazer o que diante dessas circunstâncias? Principalmente você que torce pro Vasco da Gama, que não apoia o Leve. Pô, você tá perdendo tempo, cara. Você tá perdendo tempo, porque não tem outra solução pro Vasco da Gama. Ou se profissionaliza, ou continua sendo um clube amador, administrado por pessoas amadoras que não têm condições. E a sofrência tá aí, gente. Tá todo dia sendo caracterizada. Então eu acredito sim numa vitória ainda do Levenciano esmagadora. Porque entre o Leve vice-presidente do Vasco da Gama, deixar na mão desses golpistas ou fechar as portas, prefiro que o Vasco da Gama tenha uma pessoa que lute e que tenha representatividade para ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos acompanhar hoje o dia do Vasco da Gama e vamos cobrar incondicionalmente, tá bom? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!